Olá, queridos amigos, queridas amigas, estimados irmãos e irmãs de Ideal Espírita. A nossa gratidão a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por este momento que aqui estamos, mesmo que virtualmente, mas continuando os nossos estudos em torno do Evangelho do Senhor, sob a ótica da doutrina espírita. Antes da nossa prece inicial, vamos fazer a leitura de uma mensagem intitulada Em torno da Caridade, capítulo 24 do livro Caridade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Emmanuel. Não ouvides que a caridade é o coração no teu gesto. Espalharás o ouro a mancheias, entretanto, se não sabes emoldurar de carinho a tua manifestação de bondade, as moedas de tua bolsa serão, muitas vezes, escárnio e humilhação sobre a dor dos infortunados. Ensinarás a verdade com segurança, contudo, se a tua palavra não estiver temperada com a brandura da paciência, quase sempre o teu verbo, apesar de nobre e culto, não passará de azorrague no semblante ferido de teus irmãos. Recorda que a providência infinita nos estende o socorro do céu de mil modos, em cada instante do dia, e descerrando tua alma a grande compreensão, não admitas que a sombra te avilte o culto da gentileza. Muitos dão, mas raros sabem dar. O pão misturado de reprimendas amarga mais que o fel e a lição, que se ajusta a críticas e reproches, pode ser comparada à tela preciosa que a ironia apedreja. A beneficência não se levanta por bandeira de superfície. Vale mais a tua frase, vazada em solidariedade e entendimento, para o companheiro que jaz sob o gelo do desânimo, que todos os tesouros amoedados da terra. Vale mais teu braço amigo ao irmão caído no precipício do sofrimento, que a mais ampla biblioteca do mundo em cintilações verbalistas na tua boca. Lembra-te de que só o amor pode curar as chagas da penura e da ignorância. E aprende a doá-lo aos que te rodeiam, nas maneiras em que te exprimes, porque a caridade não é uma voz que fala, mas um poder que irradia. Abraça a fé que te enobrece a existência e segue o valioso roteiro que as suas revelações te traçam, a luta, mas não te esqueças de içar o coração na marcha cotidiana, para que a tua vida seja realmente um poema de luz e fraternidade, consoante a lição do Mestre Divino, que ainda mesmo na cruz foi o amor generoso e triunfante, atravessando o vale escuro da morte, para convertê-la em eterna ressurreição. Oremos. Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos envolvem nesta hora de estudo e de trabalho. A nossa gratidão por todas as bênçãos que temos recebido diuturnamente. E aqui uma vez mais, queremos rogar pelos nossos irmãos em humanidade, em particular pelos nossos irmãos que mais sofrem. Que a tua paz seja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo,
No item 4, a realeza de Jesus. Não é um item longo, então nós vamos fazer aqui uma breve leitura para depois tecer os nossos comentários. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o triunfador perene. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o rei dos reis. Segundo os Espíritos, Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo aos homens, e os Espíritos responderam: Jesus. Então Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, nosso amigo, Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, é este exemplo a ser seguido. E neste item 4 do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, a realeza de Jesus, Allan Kardec fala então deste Jesus, que respondendo a Pilatos, sou rei, mas meu reino não é deste mundo, nos convidando então a entender a vida futura ou a vida imortal, a vida verdadeira, a vida do Espírito. Logo na primeira oração ou frase, Allan Kardec diz assim: o reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Então nós compreendemos que o reino de Jesus é realmente o reino da eternidade, o reino do campo do Espírito. Mas pergunta ele: não há sobre a terra então uma outra realeza? E Allan Kardec vai falar, a partir de realeza, das nossas realizações. Realeza lembra também realização. O que temos realizado no mundo, nas nossas vidas, além daquilo que materialmente ou fisicamente nós fazemos. Allan Kardec nos chama a atenção para a condição dos que são tidos ou considerados como rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, fazendo menção então às realizações, aos trabalhos que eles desenvolveram e que foram então identificados como verdadeiros reis ou príncipes, porque deixaram a sua parte pelo caminho. Naturalmente viveram como nós vivemos, como espíritos encarnados na Terra, tendo que cumprir uma rotina prática, diária de coisas, tendo que buscar atender às nossas necessidades de sobrevivência, naturalmente as do corpo físico, da nossa saúde corporal,
do nosso conforto, da nossa comodidade, a condição do trabalho, a busca do pão de cada dia. E nós temos, por assim dizer, que atender esses mecanismos, né, de sobrevivência dessas questões materiais que fazem parte do plano físico. Mas se somos espíritos imortais, filhos e filhas de Deus, criados para o progresso, para a evolução, para a felicidade, para a vitória sobre nós mesmos, isto naturalmente está ligado à nossa condição de seres imortais ou de seres espirituais. No dizer socrático, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Então, as nossas realizações, voltadas não só ou tão somente para as coisas da matéria, do campo físico, daquilo que vivemos no período em que estamos encarnados, mas daquilo que vamos fazendo enquanto realizações humanas ou pessoais para atingirmos também as necessidades do espírito, do nosso progresso, da nossa evolução. Então, esta realeza de Jesus como modelo a ser seguido, no sentido de conquistarmos virtudes, de desenvolvermos as nossas capacidades, as nossas potencialidades, para que de alguma forma busquemos também esta realeza moral, a edificação de nós mesmos, a construção de um novo ser. Momento em que nos voltamos para a nossa própria condição, ainda frágil, cheios de vicissitudes, né, de vacilações, de questionamentos, de dúvidas, de inquietações que fazem parte do processo, porque nós estamos vencendo passo a passo, etapa a etapa, o caminho. Segundo os Espíritos, respondendo a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a cada nova existência, o Espírito dá um passo na sua caminhada de evolução. Então esta é uma interpelação que nós precisamos fazer a nós mesmos, né? Que realeza nós estamos buscando? A realeza do mundo, querendo ser notados ou identificados como aqueles que têm uma vitória simplesmente no campo material, de títulos, outras coisas que tais? Ou estamos sim buscando este autoaperfeiçoamento, estamos buscando o nosso progresso, o desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, emocionais, psicológicas, sentimentais, cuidando do nosso ser, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando da nossa fala, da nossa oralidade, da maneira que vemos, da maneira que ouvimos, o que estamos falando, como estamos participando no mundo, o que estamos lançando pelo caminho como sementes, cujos frutos nós mesmos iremos colher, porque sabemos que a colheita ela é obrigatória numa semeadura que é livre e continuará livre, porque Deus nos criou com a possibilidade do livre-arbítrio, né, que é real, o uso do livre-arbítrio, do livre determinar, do livre escolher, mas nós vamos nos responsabilizando cada vez mais pelas sementes que lançamos no caminho, por aquilo que estamos produzindo ou por aquilo que estamos realizando. Então, buscar esta realeza moral com os olhos do Espírito, com foco na vida futura, uma vez que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E nós estamos trabalhando por nós, pela humanidade, para a implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas na Terra. Estamos neste instante, ou neste momento, né, passando por uma fase transicional planetária, momento da separação do joio e do trigo, momento de mudança, de transformação moral, e percebemos então que por todos os lados, todos os cantos do nosso planeta, há contrastes, muitas coisas acontecendo, aqueles que já estão voltados ao bem, aqueles que dignificam o seu dia a dia com boas atitudes, com bons trabalhos, com boas realizações, e aqueles que ainda renitentes ou desobedientes às leis de Deus, né? e de forma a continuar cometendo crimes, né?
ou buscando o mal, buscando as sombras. Então este momento transicional planetário, que é um momento de escolhas, um momento de decisão entre o bem e o mal, o certo e o errado, a guerra e a paz, a sombra e a luz. Esta realeza de Jesus, né, que fala da vida futura, da vida verdadeira, da vida espiritual, que é este verdadeiro convite a que tenhamos os nossos olhos voltados à imortalidade, buscando então nas nossas realizações diárias, cotidianas, não só o cumprimento das nossas obrigações ou dos nossos deveres materiais, mas acima de tudo, passarmos os nossos dias e as nossas noites, vivermos cada instante, cada segundo, cada minuto da nossa vida, de forma a entendermos que há uma razão, né, muito maior do que simplesmente viver e cumprir em um aspecto rotineiro da vida. É de retirarmos da vida, vivendo-a em plenitude, aquilo que a própria vida nos oferece, como bênção, como oportunidade, como crescimento. Porque nós estamos dentro deste processo do autoaperfeiçoamento, da autorremodelação íntima, nós estamos nos reconstruindo, conquistando novos valores. Então nós vamos mudando muitas vezes a nossa opinião, a nossa forma de ver, vamos ressignificando a nossa vida, vamos entendendo melhor o que realmente é viver com esses olhos voltados ao campo do espírito. Este é um processo de maturidade que se faz aos poucos. Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, quando ele fala dos bons espíritas, ele fala sobre a maturidade do senso moral. E todos nós, independente da religião, naturalmente, que estamos buscando conhecer mais o Evangelho de Jesus e as leis de Deus, estas que estão gravadas na nossa consciência, conforme responderam os Espíritos a Allan Kardec, nós vamos amadurecendo este nosso senso moral, nós vamos despertando a nossa consciência para um melhor entendimento da vida, para que então vivamos a vida em cada instante, em cada segundo, em cada minuto, em cada oportunidade, buscando esta bênção, mas também semeando em torno de nós paz, luz, esperança, otimismo, porque assim como os poetas, os escritores, os artistas, considerados reis ou príncipes, cada um na sua área, nós estaremos também formando, constituindo esta nossa realeza moral, através das nossas realizações edificantes, proveitosas, luminosas. Isto vem de um aspecto da nossa própria compreensão, do nosso próprio entendimento, que requer de nós lucidez. A lucidez consciencial, uma compreensão maior, acerca da vida, que nos garante viver os nossos dias não só nos exercitando no mundo do berço ao túmulo, no cumprimento diário das nossas pequenas tarefas, mas desde as nossas tarefas mais simples, mais cotidianas ou corriqueiras, colocando o nosso melhor, colocando o nosso coração, unindo razão e emoção, unindo razão e sentimento. Então, percebendo em cada instante uma grande oportunidade. Emmanuel, neste mesmo livro que lemos na abertura, do livro Caridade, tem uma outra mensagem que ele chama de o talento esquecido, e que durante a sua mensagem ele então nos apresenta o talento esquecido, ou aquele que nós não podemos esquecer, que é a oportunidade. A oportunidade diante do tempo, que ele considera o maior tesouro. Então, diante do tempo, que é o nosso maior tesouro, nós temos este talento que nos foi ofertado por Deus, que é a oportunidade. E nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Isso já ocorreu muitas vezes em outros tempos, porque de encarnação em encarnação, ou de reencarnação em reencarnação, nós temos recebido muitas oportunidades na vida. Estamos em processo de construção desta nossa realeza moral, focados na realeza de Jesus, que não é uma realeza temporal, mas será
A de Jesus, na verdade, permanente, e a nossa também será permanente quando nós então nos autoconquistarmos, vencendo as nossas próprias mazelas, vencendo as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias fragilidades. Quando então estaremos tocando em pontos nevrálgicos da nossa alma, daquilo que ainda nos incomoda. E aos poucos, nos conhecendo, nós vamos nos inteirando destes aspectos ainda sombrios do nosso ser existencial, que nos entristece, que nos incomoda, que nos infelicita, que nos tira muitas vezes o sabor da vida. E é isso que nós precisamos enfrentar, né? A busca da vitória sobre nós mesmos e não sermos vitoriosos sobre o outro, porque não estamos neste campo de disputa ou de competição com o outro. Cada um de nós reencarna buscando em cada reencarnação o seu crescimento. Um passo a mais no caminho da existência enquanto espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. O nosso Pai, Deus que tanto nos ama, embutiu em nós todas essas potencialidades e elas surgirão, se desenvolverão conforme o nosso amadurecimento psicológico, espiritual, moral, emocional. Então, cada reencarnação, e em particular esta que nós estamos vivendo, nós recebemos oportunidades diante das alternativas que a própria vida nos coloca à frente para que nós saibamos definir, decidir, discernir, escolher e de forma oportuna, conforme o nosso amadurecimento, nós vamos escolhendo então melhor os nossos caminhos. Vamos escolhendo melhor as alternativas, nobres, saudáveis, aquelas que nos tragam realmente felicidade, um estado de paz, um estado interior de completude, né? A paz de espírito que tanto buscamos, a paz consciencial, esta realeza moral, que é construída diariamente por cada um de nós, nos momentos de escolha, nos momentos de decisão, nos momentos que nos relacionamos com o outro, nos momentos em que participamos da vida, perguntando, buscando respostas, dando respostas, nós estamos em movimento. E nenhum de nós pode ficar parado, inerte, estanque, no mesmo lugar. Nós até muitas vezes marcamos passo, né, no mesmo lugar na trajetória da evolução, mas fadados ao progresso, o momento chega em que o progresso, a evolução, a lei da vida, a lei de Deus nos faz mudar, ou nos coloca à frente, ou nos faz movimentar para que nós realizemos a nossa mudança, o nosso aperfeiçoamento, buscando a tal realeza moral, que não é temporal. Então, assim como aqueles que foram chamados reis ou príncipes da filosofia, das artes, não é? Nós estamos também, aos poucos, caminhando, desenvolvendo as nossas faculdades e buscando nas nossas realizações torná-las realmente atividades que contribuam com o nosso ser imortal, que nos coloquem para dentro aquilo que realmente será permanente, não vivendo só as ilusões ou aquilo que é temporário enquanto nossa participação no mundo. Nós estamos neste processo de permutarmos o ter pelo ser, o ilusório pelo real e o transitório pelo permanente. Agradeçamos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos intercessores, nossos entes queridos, aqueles que estão do outro lado da vida e que sempre, diante dos nossos corações, das nossas mentes, ao nosso lado, caminham nos convidando a este progresso, nos alertando sobre a necessidade de mudança de determinados aspectos. Nós sabemos que não é fácil, é um processo, etapa a etapa,
passo a passo. Ninguém sai de um ponto ao outro, de um extremo ao outro, sem passar pelas etapas necessárias. Mas Deus não quer que tenhamos pressa, mas que objetivemos com a nossa reencarnação, com a vivência dos nossos dias, nós aproveitarmos realmente o aproveitamento destas oportunidades, buscando construir esta realeza moral. Vamos nos tornando melhores aos poucos, vamos ficando mais lúcidos, vamos entendendo melhor a vida, vamos conseguindo aplicar aquilo que já sabemos e que agora nos toca os corações, vamos então nos tornando criaturas mais conscientes acerca dos valores da vida e da verdadeira realeza. Como disse Jesus, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Somos os filhos e filhas de Deus, irmãos, irmãs de Jesus, buscando a nossa felicidade. E esta felicidade virá justamente deste enfrentamento dos momentos pelos quais passamos na construção de um novo ser que nós queremos ser, buscando a verdadeira realeza, que é a realeza moral. Oremos então ao final desta nossa conversação, agradecendo a Deus por tudo que nos tem dado, mas rogando também ao Pai que tenhamos forças para darmos continuidade ao nosso projeto, a um projeto que é individual, mas também coletivo, em favor de nós mesmos e em favor da humanidade. Deus, querido Pai, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, ao final deste nosso trabalho, nós agradecemos por todas as oportunidades que nos têm sido concedidas. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos do caminho, aqueles que mais sofrem, os que neste instante choram, aqueles que passam por privações e provações. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, que tenhamos fé e esperança para prosseguirmos em nossos caminhos e que a Tua paz seja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.